Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula dessa série Mudando o Jogo. No nosso primeiro episódio a gente falou ali sobre como calcular a reversão de prejuízo de uma ação, ou seja, quando ela está caindo 50%, quanto é que esse papel precisa subir para zerar ali, né, essa rentabilidade negativa. Na segunda aula nós falamos sobre como calcular, como ajustar o seu preço médio quando uma ação paga dividendos. E nessa aula nós iremos falar sobre o beta. O que é o beta, para que ele serve, como é que ele funciona, como eu aplico ele na prática. Então nós vamos abordar aí esse indicador tão utilizado no mercado financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC. Eu faço parte do time de analistas aqui da DV Invest e eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aí para ficar por dentro de todo o conteúdo existente, conteúdo educacional, conteúdo informativo, sempre divulgados aqui dentro do canal. Então já fica por aqui, ativa esse sininho, já solta aí o seu joinha também. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, o que é o beta? O beta nada mais é do que uma tentativa matemática de replicar o risco não diversificável da economia. Kaique, não entendi nada. Basicamente, ele mede ali a sensibilidade, a volatilidade de uma ação ou de uma carteira comparado a um índice. Então pode ser uma ação ali, Petrobras, comparado ao Ibovespa, o Magazine Luiza comparado ao Ibovespa, ou um ativo do setor de dividendos comparado ali ao IDIV, que é o índice dos dividendos. Então, nada mais é do que um indicador que mede a sensibilidade entre um ativo e um indicador, ou seja, um índice, tá bom? Um benchmark. Como é que ele funciona? Antes de eu falar como que ele funciona, é importante você saber que através dele a gente consegue identificar se a ação ou se a carteira ela é mais agressiva ou mais defensiva, tá? E como é que eu identifico isso? Esse beta, ele é um número que vai de 0 até infinito, tá? Não tem limite máximo para ele. Normalmente um ativo chega ali muito volátil, né, com beta muito alto, chega próximo de 3, 4 no máximo. Nunca vi algo maior do que isso, tá? Mas ele começa ali no 0 e não tem um teto aí para cima. O 1 significa que essa sensibilidade entre o ativo e o nosso índice, o nosso benchmark, é idêntico, tá? É igual. O quanto esse cara variar aqui, esse outro cara aqui também vai variar. Tá, Kaique? Entendi mais ou menos. Então, se for menor do que 1, significa já que ele é mais defensivo? Exato. Se você pensou isso, você já está pegando mais ou menos o raciocínio. E se ele é maior do que 1, ele é um pouquinho mais agressivo, tá bom? Kaique, eu não consegui entender, eu não consegui pegar isso antes de você ter mencionado. Não tem problema. Vamos aqui para um exemplo na prática. Se nós tivéssemos aqui a Petrobras, tá? Vamos pegar aí a Petro, a tão famosa Petro, com um beta de 1,7, tá bom, pessoal? Um beta aí com 1,7. O que isso significa, esse 1,7? Significa que se o Ibovespa, num determinado período, vamos supor aí que seja numa semana, subir 10%, a nossa ação, que tem um beta de 1,7, a Petrobras, vai subir em torno de 17%, tá? Ou seja, ela vai subir acima do benchmark, acima do índice. Por quê? Porque ela tem um beta maior do que 1, ela tem um beta um pouquinho mais agressivo, que é o que eu havia mencionado. Kaique, isso também serve para o contrário? Serve, ou seja, se o Ibov, e aí eu vou colocar até em vermelho aqui, caísse 10%, nós teríamos aí a Petrobras caindo 17%. Então, Kaique, se eu tiver um ativo com um beta menor do que 1, ele vai ser realmente mais defensivo? Vai, vamos colocar aqui um mesmo exemplo do lado, só que mudando. Vamos falar agora que é as ações aí da Vale, tá bom? Vale 3. E o beta dela é de 0,5, para ajudar a gente aqui nas continhas, tá bom? Então, se o Ibovespa subir aí 5% numa semana, vamos continuar com aquele exemplo de uma semana, a nossa ação, a Vale, vai subir metade disso, 2,5.
E o contrário também é válido. Então, se o Ibov cair, vamos colocar em vermelho de novo, 5%, menos 5%, a Vale vai cair menos, vai cair 2,5%. O que eu fiz aqui na realidade? Eu multipliquei o quanto o meu índice valorizou pelo beta da minha ação. Então, eu multipliquei 10% vezes 10 vezes 1,7, que era o beta da Petrobras, e eu cheguei em 17%, que foi o que ela valorizou ou desvalorizou. E no segundo caso, eu peguei aqui os 5% e multipliquei pelo 0,5, que era o beta da Vale. E aí eu cheguei nesses 2,5% positivo ou negativo, dependendo ali se o índice subiu ou caiu. Então aqui a gente tem na prática como é que funciona, né? A gente sabe que ele mede a sensibilidade entre uma ação ou uma carteira e o índice, e a gente já consegue perceber ali o quão agressivo ou não, né, ou defensivo é essa ação, é essa carteira, né? E a gente teve aqui dois exemplos. Então, se o beta for igual a 1, realmente, né, Kaique, o que você tinha mencionado, se o Ibovespa subir 5%, a ação que tem o beta igual a 1 vai subir 5%. Se o Ibov cair 3%, essa ação também vai cair 3%, porque ela varia próximo ao índice. Exatamente, tá, pessoal? Se você conseguiu levar esse raciocínio até aqui, você está pegando muito bem aí como é que funciona o beta, tá? E ele realmente é muito utilizado ali pelos investidores, tá? Tanto pessoa física quanto institucional, ou até mesmo os fundos de investimentos, tá bom? Eles utilizam muito para mitigar os riscos, ou seja, para diminuir ao máximo o risco dele na sua carteira. Quanto menor for o seu beta, melhor é ali, mais defensiva é a sua carteira, tá? Ou o seu fundo de investimentos. Então, por isso que ele é tão utilizado assim pelos investidores e tão conhecido assim pelos investidores, tá? Beleza, Kaique, eu entendi para que ele serve, como é que eu utilizo, como ele funciona na prática. Mas onde é que eu encontro o beta da minha ação, né? Onde eu encontro ali o beta da Vale, da Petro, do Itaú? Onde que eu encontro? Como é que eu calculo, né? Para calcular, seria uma fórmula ali que você teria que pegar todo o histórico do índice, todo o histórico do ativo e fazer ali a correlação sobre a variação do índice, ou seja, seria uma continha com vários dados e bem chatinha de ser realizada. Então, eu já vou deixar aqui de presente para vocês um site, tá? Onde vocês podem ali verificar já o número exato do beta da ação que você está procurando. E esse site é o quantbrasil.com.br/beta. E eu vou até mostrar aqui para vocês agora alguns exemplos desse site, tá? Aqui no site Quant Brasil a gente já consegue visualizar, né? Beta dos ativos da bolsa. E aqui a última atualização foi há 2 dias, tá? Então eles tendem a atualizar por volta aí realmente desse período, de 2 em 2 dias, tá bom? Aqui embaixo o período eu posso escolher de 1 ano, de 3 anos, ou eu posso escolher o de 5 anos. No caso, a gente vai deixar o de 1 ano aqui para calcular o beta. Mas quanto maior esse período, menor vão sendo os betas desses ativos que vão ser mostrados aqui abaixo, tá bom? Na primeira coluna a gente tem o mínimo do beta, que é 0, que eu havia mencionado para vocês. E o máximo eu coloquei de 10 aqui, mas vocês podem mudar, vocês podem colocar 11, enfim, vocês podem colocar quanto vocês quiserem. Na caixinha ao lado tem um exemplo de um ativo, então você pode digitar ele. Eu não vou digitar para a gente ver a lista completa aqui na sequência, tá? Então aqui, ó, na primeira coluna a gente já visualiza os ativos. Tem Vi23, Taesa, JBSS3, Marfrig, TRPL4, enfim. E na segunda coluna tem o beta, que era o que a gente estava vendo nessa aula, né? Que a gente está vendo nessa aula. Então veja só que o primeiro ativo aí, Vi23, tem um beta de 0,33%. Isso significaria que se o Ibovespa subisse 5% numa semana, multiplicando ali pelo 0,33, esse papel subiria 1,65. E o contrário também é válido. Se caísse 5%, esse papel cairia 1,65. E o mesmo é válido para todos os outros aqui. Então tem Taesa, JBS, como eu mencionei, né? Se a gente pegar aqui, ó, eu já sei que BID11 é o mais volátil, é o que tem o maior beta nessa lista, de 2,53%. Então a gente está falando que se o Ibov subisse 10% num mês, essa ação subiria próximo de 25% nesse mês também. Mas se o Ibovespa caísse 10%, essa ação cairia próximo de 25% também. Então aqui a gente consegue utilizar esse filtro para, poxa,
quais ativos têm um beta menor para eu ter uma carteira mais defensiva e não estar tão exposto assim ao mercado, né? E a gente consegue visualizar que, por exemplo, o setor de energia, CEMIG 4, tem um beta de 0,84. Taesa tem um beta de 0,36. Se a gente pegar a CPLE, tem um beta de 0,58. Então, esse setor de energia é ali um setor que tem uma menor volatilidade, ou seja, tem um beta menor. Então, é bem conhecido aí o setor de energia realmente como um setor com uma menor volatilidade, tá? Diferente do varejo, por exemplo, que tem um beta mais alto, uma volatilidade maior. Então, se foi útil para você essa aula, você vai colocar em prática aí todo esse aprendizado, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber de verdade. Se você não sabia, deixa aí nos comentários também falando para mim, Kaique, não sabia e vou colocar em prática, de repente por isso que minha carteira estava tão volátil, Ibovespa subia um pouco, minha carteira já subia muito, ou Ibovespa caía pouco, minha carteira já caía muito também e eu não sabia disso. Então deixa aí nos comentários para eu saber realmente se foi útil para todos vocês essa aula, tá bom? E a gente se encontra numa próxima. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal a divulgar também esse conteúdo para as outras pessoas e de se inscrever para ficar sempre por dentro de todos os episódios. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.